Olá a todos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no Radar de Opinião, aqui onde nós vamos opinar e falar alguns assuntos que foram relevantes e interessantes durante a semana. E não podíamos deixar de falar de uma pessoa que é muito importante para a arte e cultura do Brasil. Vamos falar do Orlando Drummond, esse ator maravilhoso, dublador excepcional. Quem aí nunca ouviu a voz desse artista? Vamos falar agora, daqui a pouco, dos seus personagens que toda criança, todo adolescente, jovem adulto conhece de alguma forma, conhece a voz desse artista. Orlando Drummond foi internado com uma infecção urinária. Seu estado era considerado grave, né? Mas agora teve uma melhora. Esperamos que ele se recupere logo. Para quem não lembra, Orlando Drummond é o famoso Seu Peru da escolinha do professor Raimundo. Muitos aí devem conhecer esse personagem que ficou icônico na história da comédia, da arte do Brasil, da TV, que nos alegrou tantos e tantos anos. Alguns personagens icônicos desse artista, que tem 101 anos, olha só, o Seu Peru, Orlando Drummond, que ficou conhecido aí em todo o mundo. Você deve lembrar o personagem do Popeye, ele que dá vida à voz do personagem, ele que dá voz ao personagem do Popeye, assim como o Scooby-Doo. Quem não lembra do Scooby-Doo e quem não conhece a sua voz, o seu sotaque, né? Então ele também faz o Vingador aí para os fãs de Caverna do Dragão, assim como eu. E até já comentei aqui outras vezes, Caverna do Dragão está sendo produzido. Olha só, para quem é fã dessa série dos anos 80, dos anos 90, vai ficar extasiado em imaginar um filme, uma produção de Caverna do Dragão. E o Orlando Drummond, o Seu Peru, dava voz ao Vingador, ao vilão aí de Caverna do Dragão. Também, quem não lembra de um personagem famosíssimo dele, que era Alf, o É Teimoso, da série que a gente via muito no SBT aí nos anos 90. Ele mesmo, o Orlando Drummond, também dava voz a esse personagem. Então você vê aí que é um artista maravilhoso, que faz parte da arte, faz parte da história do Brasil, seja na TV, seja na dublagem. E nós estimamos muita melhora para esse artista, para esse ícone da TV brasileira. Orlando Drummond, volta logo, esperamos por você. Agora vamos falar de alguém que eu admiro bastante, um artista plástico. Vamos falar de Leonardo da Vinci. Quem não é um bom admirador de arte, quem não admira as obras de Leonardo da Vinci, que não era somente um artista plástico, ele era também um escultor, ele era um cientista, ele era um inventor. O Leonardo da Vinci, ele tinha uma gama de conhecimento, né? E as obras dele, quem não conhece, a Mona Lisa, tão famosa e uma das mais famosas e mais caras obras desse artista. E o que acontece? Um dos últimos desenhos de Leonardo da Vinci, né? Que é a cabeça de urso, vai estar aparecendo aqui para vocês. Um dos últimos desenhos que ele fez pode bater recorde em um leilão. Olha só, esse desenho ele pode ser vendido por 16,7 milhões de dólares. Ou podemos trazer aqui essa bagatela de 80 milhões de reais. Agora você imagina esse desenho, uma cabeça de urso aqui, ou Head of a Bear, que é um dos últimos desenhos de Leonardo da Vinci. Você pagaria 80 milhões de reais por esse desenho? Admiradores da arte não pensam duas vezes em pagar isso para ter uma das últimas obras, um dos últimos rabiscos desse mestre do Renascimento, desse mestre que é o Leonardo da Vinci. E olha só, eu particularmente sou um grande admirador de artes, inclusive do Leonardo da Vinci. Não sei se eu pagaria por esse desenho, mas também quem paga tem muito dinheiro, né? Não vai e sabe o que está e sabe o investimento que está tendo. Isso aqui daqui a uns anos vai valer o dobro, que está até o triplo. E essa é uma das nossas informações referente à arte também do Brasil e do mundo. Agora vamos agora dar um pulinho na Europa, porque a Europa avança na flexibilização de restrições
enquanto a Índia sofre alto número de mortes por Covid. Aqui vocês podem ver uma reportagem do portal G1. Vocês viram que no programa passado nós comentamos sobre a Índia e de um festival religioso que teve lá, e que o governo falou que estava controlado, está fazendo testes com todo mundo e tudo mais, e que aquilo não ia interferir, porém interferiu e muito. Então, se a Europa está começando a dar um passo à frente, assim como Israel e Estados Unidos, a Índia, assim, infelizmente também como países da América Latina, e não vou isentar o Brasil disso, está dando 2 ou 3 passos atrás. O número de infectados na Índia é de milhares de pessoas, o número de mortes aumenta a cada dia. Nos últimos dias foram 4.000 mortes, está tendo em média 4.000 mortes diárias. Então, aglomeração, como aquele festival que houve, que nós mostramos aqui em um outro programa do Radar de Opinião, mostra a aproximação, o quanto é perigoso isso. Isso serve de exemplo até aqui para o Brasil, para os bailes, para as festas, para as pessoas que estão aglomerando, o quanto é perigoso, porque olha aqui a Índia, o índice de mortes e o índice de infectados subiu assustadoramente. E assim, e é um país que tem um frágil sistema de saúde, né? Assim também como vários países, principalmente países que são pobres, países que estão em um crescimento um pouco lento, e a população gigantesca que existe na Índia. Então, a infecção lá está algo terrível, e os governantes, né, que deveriam ter tentado paralisar isso no começo, sabendo a gama da sua população, poderia ter evitado, ou ter prorrogado, ou ter adiado alguns festivais, festas locais e algo do tipo. E isso não foi feito, e agora estão colhendo o que plantaram. E, infelizmente, como sempre, quem paga o pato é a população. O país asiático acumula 238.270 mortes e 21,9 milhões de casos, número que vem aumentando a cada dia. Então, nós lamentamos o que está acontecendo com a Índia também, esse país de uma cultura tão rica e maravilhosa, de um povo tão alegre, um povo colorido. Então, esperamos que logo as vacinas cheguem lá também, que cheguem a imunizar logo esse país, que é uma das maiores populações do mundo. Estamos torcendo aqui pela recuperação do povo da Índia, assim também como a população do Brasil, que tem morrido a cada dia e cada vez mais. Bom, vamos falar de um assunto que foi notícia na última semana e que ganhou as suas imagens e noticiários nos tabloides de todo o mundo, que foi a entrada do foguete chinês na órbita terrestre, e que aí a China perdeu o controle do seu foguete, dos destroços, tal, perdeu o controle do foguete, e havia, né, um temor de que esses detritos pudessem cair em alguma área habitada. Aqui nós podemos ver uma reportagem da UOL falando disso. Os destroços do foguete chinês, Longa Marcha 5B, caíram no Mar Arábico, perto das Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, de acordo com autoridades daquele país. A China estava sendo criticada por vários países, inclusive os Estados Unidos, pelo fato da irresponsabilidade de entrar esses destroços na atmosfera terrestre. E olha só os destroços do foguete pesam 18 toneladas. Imagina isso caindo com a força e levando um pouco da física, né? A força e a velocidade caindo em uma área habitada faria um estrago inimaginável. Mas aí, ainda bem, a maioria do globo terrestre é revestido de água, então caiu em águas internacionais, segundo a China. E, então, parece que estamos... E para quem já viu algumas imagens do globo terrestre, né, eu até vou colocar uma imagem aqui para vocês, que está o lixo, detritos de aeronaves e tantas outras coisas, está
circulando ali o globo terrestre é algo terrível, é algo assustador. Então, não estamos apenas sujando o planeta Terra, estamos sujando também a atmosfera. E eu acho que os países, principalmente que jogam tudo isso no espaço e na nossa atmosfera, deveria pensar de alguma forma de levar isso para o sol, ou de alguma forma para dar uma limpada, porque é algo assustador. Vocês podem ver aqui na imagem, que o que a gente consegue já não basta a gente sujar aqui o nosso planeta internamente, temos que sujar externamente. Sei e defendo a tecnologia, sei e defendo a exploração espacial, é necessário satélites, até mesmo por motivo de comunicação, de observação e de cuidados com o nosso planeta. E também sei que vai muito além disso, como espionagem e algo do tipo assim. Mas olha olha um monte de detrito que tem, olha um monte de lixo espacial. Já pensou se isso cai na nossa atmosfera, o desastre que acontece? Então, assim como esse restos do foguete reentrando na nossa atmosfera, esse foguete da China, poderia ter causado um desastre aí gigantesco se caísse em uma área habitada. Ainda bem que isso não aconteceu. Segundo os chineses, sabiam que ia cair em alguma área do mar, em águas internacionais, né? Mas vai saber se realmente eles sabiam, se perderam o controle, porque ele não sabia realmente onde iria cair, né? Agora, imagina se fosse um foguete habitável, ou algo do tipo, que tivesse algum tripulante lá dentro, o risco que ele teria corrido referente a isso também, né? Vamos partir um pouco para um assunto que é chato, um assunto que não é limpo, mas que às vezes precisa ser falado, que é a política e a política nacional. Estou vendo uma reportagem aqui da Folha de São Paulo. Quem não conhece o Renan Calheiros, né? Com 7 vidas na política, ele ressurge, admite erros, relembra embates e vira a tormenta do governo Bolsonaro. Mas por que o Renan Calheiros voltou aos cenários da política, né? Porque ele foi escolhido para ser o relator, olha só, da CPI que vai investigar o governo. Como que pode ter colocado uma pessoa com um histórico como o Renan, né, para ser o relator de uma CPI que vai investigar uma outra pessoa? Se o telhado dele é de cristal, como que ele pode ir agora ser um relator de uma CPI? Mas estamos no Brasil e, como eu falo, o Brasil não é para amador, é só para os profissionais do maior calibre, né? Em um trecho aqui, um parágrafo aqui da reportagem, vou ler aqui para vocês. No centro do poder dos últimos 35 anos, Renan justifica sua trajetória, fala das relações conturbadas com PT e PSDB e diz ser um personagem franco no Congresso. Se o Renan é franco, então que dirá dos outros, hein? O senhor Renan Calheiros, que é alvo de 13 inquéritos na Justiça por corrupção, agora é o relator da CPI. Então, você pode analisar que o Brasil está de mal a pior, sem contar que ele foi reeleito, né, pela aquela onda de renovação no Brasil para colocar pessoas novas. Colocamos de novo no poder, não eu, mas o povo alagoano colocou de novo no poder Renan Calheiros. Então, a gente fica pensando que renovação é essa, porque muitos dos novos que estão entrando ou se corrompem ou ficam apagados do cenário político. E os antigos não largam o osso, estão ali perpetuando a sua política para filhos e netos, como é o caso também do senhor Renan Calheiros. E vamos ouvir muito falar dele nas próximas semanas, porque essa CPI da Covid ainda vai muito longe. E agora, para finalizar o nosso programa, vamos falar um pouquinho desse criador, de um dos homens mais ricos do mundo e inovador. Vamos falar do Elon Musk. O Elon Musk teve os holofotes virados para ele, né, nesses últimos dias, né, por 2 motivos. Primeiro, que ele foi falar da criptomoeda em um programa americano, né, o Saturday Night Live, em que ele estava sendo entrevistado e ele falou ali
Quem não conhece o Elon Musk, né? Ele é o presidente da Tesla e da SpaceX e é a pessoa que reinventou o carro elétrico, né? É um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais inovadores, está mandando aeronaves para o espaço, quer chegar em Marte, quer fazer turismo no espaço. Ele é um visionário, e isso é muito bom para o mundo, muito bom para a história do mundo. E em um programa nos Estados Unidos, né, nesse programa, e ele comentou que a criptomoeda vai dominar o mundo. E se o senhor Elon Musk falou, aposta em seu dinheiro na criptomoeda, porque se ele falou, ele como visionário que é, eu já vou apostar as minhas, porque com certeza isso vai dar certo, isso vai virar talvez a nova moeda de troca do mundo, a inovação do mundo, que estamos vivendo numa era tecnológica, onde todas as transações, tudo é feito através de aplicativos, feito pela internet, a velha moeda de papel, velho dinheiro, cartão de crédito, um dia pode ser apenas visto em museus. E Elon Musk falou aqui que ainda a criptomoeda vai dominar o mundo. O único problema é que no final da entrevista, depois de toda essa empolgação em que ele falou isso, ele simplesmente falou que estava brincando, que isso era apenas um ruído. Então, o valor da criptomoeda, que custava 74 centavos, caiu para 49 centavos. Você vê o poder do homem aí, ele fez cair o valor da moeda simplesmente por um comentário, uma brincadeira que ele fez em um programa de TV. Mas fiquem de olho, senhoras e senhores, porque Elon Musk falou. E se ele falou, está falado, ele não tem a verdade absoluta, mas ele é um visionário e prova aí a cada ano que passa com as suas inovações. Então, fiquem de olho na criptomoeda. Senhoras e senhores, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. É um programa curto, para não cansar vocês também, apenas para relatar alguns assuntos importantes que foram destaques na semana. Você pode ver o nosso programa Radar de Opinião no portal Multiplay e também no site TV Show e também nas principais plataformas de podcast. Então, eu sou Daniel Marques, esse aqui é o Radar de Opinião. Até semana que vem. Tchau!